Imagine passar o dia inteiro comemorando o casamento de um familiar. A cerimônia terminou, a festa foi um sucesso e todos pareciam felizes. Você conversa com parentes, ri, tira fotos e aproveita os últimos momentos da noite. Já passam das 2 da manhã, quando decide voltar para casa. O caminho é curto, a cidade é considerada tranquila. Não existe qualquer motivo para acreditar que algo de ruim poderia acontecer. Você se despede da família, agradece pela noite e começa a caminhar sozinho pelas ruas quase vazias. Pouco menos de uma hora depois, seu corpo é encontrado. São 35 facadas, nenhum pertence foi levado, não há sinais de violência sexual, não existem testemunhas confiáveis. E mais de 20 anos depois, a polícia ainda não sabe quem foi o responsável. Essa é a história da professora Maria Natividade Garayô, e este é mais um Arquivo Perdido. Maria tinha 44 anos e levava uma vida considerada completamente comum. Era professora de língua e literatura, respeitada por colegas e alunos, casada e mãe de 3 filhos. Amigos descreviam Maria como uma mulher tranquila, dedicada à família e apaixonada pela profissão. Nada em sua rotina sugeria que ela pudesse estar envolvida em qualquer situação de risco. No início de julho de 2002, ela viajou até a cidade de Santander, no norte da Espanha, para participar do casamento de um primo. A cerimônia reuniu familiares e amigos, em um clima de celebração. Durante toda a noite, Maria conversou normalmente com os convidados, dançou e aproveitou a festa. Segundo os relatos, ela parecia feliz e não demonstrava preocupação com absolutamente nada. Ninguém imaginava que aquelas seriam as últimas horas de sua vida. Já era madrugada quando Maria decidiu deixar a festa. Por volta das 2h45 da manhã, ela se despediu dos familiares dizendo que voltaria para casa, onde estava hospedada. Antes de sair, pediu ao irmão cerca de 20 euros para pegar um táxi. No entanto, por algum motivo que nunca foi completamente esclarecido, ela acabou não entrando em nenhum veículo. Em vez disso, começou a caminhar pela Avenida Reina Victória, uma das principais vias da cidade. O percurso até seu destino era relativamente curto e passava por uma região normalmente movimentada durante o dia, mas bastante silenciosa naquele horário. Algumas testemunhas afirmaram tê-la visto caminhando sozinha. Depois disso, ninguém mais a viu com vida. Naquele momento, sua família acreditava que Maria já estivesse dormindo. Enquanto isso, em algum ponto daquele caminho, algo aconteceu. Algo tão violento que transformaria uma simples caminhada em um dos crimes sem solução mais intrigantes da Espanha. Pouco depois das 3h30 da manhã, um jovem que passava pela região próxima às escadarias da praia de Los Peligros percebeu algo estranho na escuridão. Ao se aproximar, encontrou o corpo de uma mulher caído no chão. Ela ainda vestia as mesmas roupas usadas durante a festa de casamento. Os serviços de emergência foram acionados imediatamente. Mas já era tarde demais, Maria estava morta. A cena impressionou até mesmo os investigadores mais experientes. Ela havia sido atacada com extrema violência. Os primeiros exames apontavam um número assustador de ferimentos causados por arma branca. Não se tratava de um simples homicídio. Quem fez aquilo parecia agir com uma intensidade incomum. Mas o que mais intrigava a polícia era outro detalhe. Os objetos pessoais de Maria continuavam ali. Seu dinheiro, suas joias, seus documentos, nada havia sido levado. Se não era um roubo, então qual seria o motivo daquele ataque? Essa seria apenas a primeira de muitas perguntas que permaneceriam sem resposta durante toda a investigação. Quando os primeiros policiais chegaram ao local, perceberam imediatamente que não estavam diante de um homicídio comum. Maria havia sido atacada com uma violência extrema. O corpo apresentava 35 perfurações provocadas por arma branca, concentradas principalmente no tórax, pescoço e braços. Muitas das lesões encontradas nas mãos indicavam que ela havia tentado se defender desesperadamente. Os peritos concluíram que a professora lutou até seus últimos instantes. A cena era brutal, mas havia algo que deixava os investigadores ainda mais confusos. Os brincos continuavam em suas orelhas, seu relógio permanecia no pulso. Dinheiro, documentos e objetos pessoais ainda estavam com ela. Se o objetivo fosse roubar, o criminoso simplesmente ignorou tudo aquilo. Também não existiam sinais de violência sexual, afastando outras das hipóteses mais comuns em ataques daquele tipo. Era como se o único objetivo do assassino fosse matar, e fazer isso da forma mais violenta possível. Poucas horas depois, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para a realização da autópsia. Os médicos confirmaram que Maria morreu em consequência das inúmeras perfurações sofridas durante o ataque. Algumas atingiram órgãos vitais, tornando praticamente impossível qualquer tentativa de sobrevivência. Mas um detalhe chamou imediatamente a atenção dos peritos. As características das lesões não eram completamente iguais. Enquanto alguns ferimentos apresentavam cortes mais largos e profundos, outros eram estreitos e precisos. Isso levou os especialistas a considerar uma hipótese incomum. Talvez o assassino tivesse utilizado 2 facas diferentes durante o crime.
Outra possibilidade era que a primeira faca tivesse quebrado ou perdido o corte durante o ataque, obrigando o criminoso a utilizar uma segunda arma para continuar. Nenhuma das duas facas foi encontrada. Até hoje, as armas do crime permanecem desaparecidas. Esse detalhe reforçou uma dúvida importante para os investigadores. Aquele assassinato havia sido planejado, ou tudo aconteceu de maneira inesperada? Enquanto os peritos trabalhavam na cena do crime, outra equipe iniciava a reconstrução dos últimos movimentos de Maria. Os investigadores retornaram ao casamento e passaram horas entrevistando familiares, garçons, músicos e convidados. Todos relataram praticamente a mesma coisa. Maria havia passado a noite inteira tranquila. Conversou normalmente, sorriu, dançou, não discutiu com ninguém. Também não demonstrou medo ou preocupação. Ninguém percebeu qualquer pessoa suspeita observando seus movimentos durante a festa. As câmeras de segurança existentes na região eram poucas. Em 2002, a qualidade das imagens estava muito longe da tecnologia disponível atualmente. Além disso, muitas áreas do trajeto percorrido por Maria simplesmente não eram monitoradas. Na prática, existia um enorme vazio entre o momento em que ela deixou o casamento e o instante que seu corpo foi encontrado. Esse intervalo de menos de uma hora tornou-se o maior desafio da investigação. Onde exatamente ela foi abordada? Ela conhecia o agressor? Entrou voluntariamente em algum lugar? Ou foi atacada de surpresa enquanto caminhava? Nenhuma dessas perguntas encontrou resposta. Mas, conforme os dias passavam, a polícia começava a perceber que estava diante de um caso muito mais complexo do que imaginava, e as primeiras teorias logo começariam a surgir. Nos dias que seguiram ao assassinato, a polícia espanhola montou uma das maiores investigações já realizadas na região de Santander. O objetivo era reconstruir, minuto a minuto, os últimos passos de Maria e descobrir quem poderia ter cruzado seu caminho naquela madrugada. As primeiras suspeitas recaíram naturalmente sobre as pessoas mais próximas da vítima. O marido, familiares, amigos e colegas de trabalho foram interrogados. Investigadores analisaram sua rotina, sua vida profissional, relacionamentos pessoais e possíveis desentendimentos que pudessem indicar uma motivação para o crime. Mas, quanto mais informação era reunida, mais difícil ficava encontrar qualquer explicação. Maria não possuía histórico de ameaças, não estava envolvida em disputas judiciais, não tinha problemas financeiros conhecidos. Também não existia qualquer evidência de relacionamento extraconjugais ou conflitos que justificassem um ataque tão violento. Pela primeira vez, os investigadores começaram a considerar que talvez o assassino nunca tivesse conhecido sua vítima. Especialistas em comportamento criminal passaram a analisar a dinâmica do ataque. O número de golpes chamou imediatamente a atenção. 35 facadas não costumam ser características de um roubo que dá errado, ou de uma agressão impulsiva. Em muitos casos semelhantes, esse nível de violência demonstra uma forte competência emocional, como ódio, vingança ou obsessão. Mas havia um problema. Nada na vida de Maria apontava para alguém que pudesse sentir esse tipo de sentimento contra ela. Isso abriu espaço para outra possibilidade. Talvez o assassino fosse alguém extremamente violento que escolheu sua vítima completamente ao acaso. Na época, essa hipótese gerou grande preocupação entre as autoridades. Se o ataque tivesse sido realmente aleatório, significava que qualquer pessoa poderia correr o mesmo risco ao caminhar sozinha durante a madrugada. A polícia passou então a comparar o crime com outros homicídios ocorridos na Espanha. Casos antigos foram reabertos, perfis de criminosos violentos foram analisados, e até a atuação de possíveis assassinos em série entrou na investigação. Apesar de meses de trabalho, nenhuma ligação concreta foi encontrada. A polícia verificou se presos que cumpriam pena por crimes violentos estavam em liberdade temporária naquela época. Investigou pessoas com transtornos psiquiátricos que viviam na região. Entrevistou moradores próximos ao local do crime. Analisou dezenas de denúncias anônimas enviadas após a repercussão do caso. Em determinado momento, até mesmo a hipótese de um crime praticado por integrantes de grupos que realizavam jogos de interpretação, conhecidos como RPG, chegou a ser comentada por causa de rumores que circulavam na cidade. No entanto, os investigadores nunca encontraram qualquer evidência que sustentasse essa teoria, e ela acabou sendo descartada. Outra possibilidade analisada foi a de um crime por encomenda, mas também não existiam provas, nenhum interesse evidente na morte da professora. Todas as linhas da investigação terminavam da mesma forma, sem respostas. Enquanto isso, um detalhe continuava intrigando os investigadores. Se o assassino havia atacado Maria de forma tão brutal, como conseguiu desaparecer sem deixar praticamente nenhum vestígio? Não havia impressões digitais utilizáveis, nenhum DNA capaz de identificar um suspeito, nenhuma testemunha que tivesse visto claramente o rosto do criminoso. Era como se ele simplesmente tivesse surgido da escuridão, cometido o crime e desaparecido para sempre. Quanto mais a investigação avançava, mais o caso parecia escapar da mão da polícia. E foi justamente nesse momento que começavam a surgir teorias que dividem investigadores até hoje. Com o passar dos meses, a investigação entrou em um impasse.
A polícia havia entrevistado dezenas de pessoas, analisado inúmeras denúncias e revisado praticamente todos os detalhes da vida de Maria. Ainda assim, não existia um único suspeito sólido. Sem uma prisão e sem novas provas, começaram a surgir diversas teorias para tentar explicar o crime. Algumas nasceram dentro da própria investigação, outras foram criadas pela imprensa e pela população. Mas, até hoje, nenhuma conseguiu responder todas as perguntas deixadas naquela madrugada de julho de 2002. A primeira hipótese era a mais simples. Maria teria sido vítima de um criminoso oportunista, alguém que viu caminhando sozinha durante a madrugada e decidiu atacá-la. Essa teoria explicava por que ela estava desacompanhada, mas criava outro problema. Se fosse um assalto, por que dinheiro, joias e documentos permaneceriam intactos? Nada havia sido levado, e isso praticamente eliminava a motivação financeira. Outra linha investigativa sugeria que o assassinato tivesse sido motivado por ódio pessoal. Especialistas em comportamento criminal costumavam afirmar que ataques com dezenas de golpes de faca podem indicar extremamente raiva contra a vítima. Em muitos casos, esse tipo de violência está relacionada a crimes passionais, vingança ou conflito muito intenso. Mas novamente havia um obstáculo. Maria não possuía inimigos conhecidos. Nenhum colega de trabalho relatou discussões. Familiares descreveram uma convivência tranquila. Amigos afirmavam que ela era uma pessoa discreta e respeitada. A polícia investigou todas as pessoas próximas: marido, parentes, colegas e conhecidos. Nenhuma delas apresentou elementos suficientes para justificar um ataque daquela magnitude. Sem um suspeito convincente, essa hipótese também começou a perder força. Conforme os investigadores descartavam as linhas mais evidentes, surgiu uma possibilidade ainda mais preocupante. E se Maria tivesse sido escolhida completamente ao acaso? Se isso fosse verdade, significava que o assassino não precisava conhecer sua vítima, bastava encontrar alguém vulnerável, sozinho, na hora errada. Essa teoria levou a polícia a comparar o caso com outros homicídios ocorridos na Espanha durante aqueles anos. Perfis de criminosos violentos foram analisados, casos semelhantes foram reabertos, até mesmo a possibilidade de um assassino em série foi considerada, mas nenhuma ligação consistente apareceu. Também houve quem sugerisse que Maria pudesse estar sendo seguida desde o casamento. Talvez alguém a observasse durante toda a noite. Talvez o criminoso apenas esperasse o momento em que ela ficasse sozinha para agir. Infelizmente, essas hipóteses também nunca pôde ser comprovada. Não existiam imagens suficientes, nenhuma testemunha relatou perseguição, nenhum veículo suspeito foi identificado, era apenas uma possibilidade e nada além disso. Mais de 20 anos se passaram desde aquela madrugada, a cidade mudou, testemunhas envelheceram, investigadores se aposentaram, mas o assassinato de Maria continua oficialmente sem solução. Uma professora, mãe de 3 filhos, sem inimigos conhecidos, saiu de um casamento para fazer uma caminhada de poucos minutos. Nunca chegou ao destino, foi atacada com uma violência difícil de compreender, sem que o criminoso levasse qualquer objeto, sem deixar praticamente nenhuma prova, sem revelar qualquer motivação. Talvez tenha sido um ataque completamente aleatório, talvez alguém a estivesse observando desde a festa, ou talvez a verdadeira razão daquele crime tenha desaparecido junto com seu autor. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu naquela madrugada? Foi um crime de oportunidade? Um assassinato planejado? Ou existe uma peça dessa história que jamais foi descoberta? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns crimes encontram culpado, outros permanecem presos ao silêncio, e este foi mais um Arquivo Perdido.